Bom dia, queridas alunas, queridos alunos. Na última aula, nós estudamos a lei de Stevens e hoje a gente iremos estudar o princípio de Pascal, que é um outro princípio importante da hidrostática. Vamos só relembrar rapidamente, na lei de Stevens, quando a gente tem aqui um líquido, por exemplo, né? Você tem aqui em relação à superfície do líquido, a gente pode determinar a profundidade. E aí, quando a gente tem dois pontos, ponto 1 e ponto 2, onde as pressões valem P1 e P2, respectivamente, e as profundidades valem H1 e H2, né? A lei de Stevens, a gente deduziu ela na última aula, né? Ela diz que a pressão no ponto mais profundo, que é a pressão no ponto 2, né? Então, a pressão no ponto mais profundo é igual à pressão no ponto que está acima, que é o P1, mais um incremento, que é devido aqui à ação do líquido, né? Uma influência direta do líquido na pressão. Então, a pressão no ponto 2, que é um ponto mais profundo, vai ser igual à pressão no ponto 1, que está acima, mais a densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes ΔH, onde ΔH é a diferença de profundidades aqui, H2 menos H1. Né? Então, isso foi o que a gente estudou sobre a lei de Stevens. Se você joga o ponto 1 lá para cima, né? O ponto 1 normalmente a superfície vai estar em contato com a atmosfera, né? Embora nem sempre, mas na maioria dos casos, né? Então a pressão no ponto 1 a gente chama de pressão externa. Em muitas situações essa pressão externa vai ser a pressão atmosférica. Aí a pressão lá embaixo, num ponto de profundidade H, vai ser a pressão na superfície, né? Mais ρgH, onde H é a profundidade do ponto. Então isso foi a lei de Stevens e hoje a gente vai estudar, a gente fez um exercício também, né? A gente vai estudar o princípio de Pascal. Primeiro eu vou enunciar esse princípio e depois a gente vai compreender de onde que ele vem. O princípio de Pascal diz o seguinte: a variação de pressão aplicada em um ponto qualquer de um líquido incompressível em equilíbrio é transmitida integralmente a todos os pontos do líquido. Bom, isso daqui são só condições, né, ideais para a gente modelar matematicamente e trabalhar. O que interessa para vocês é o seguinte: sempre que um ponto qualquer do líquido ele sofre uma variação de pressão, um incremento de pressão, por exemplo, esse incremento de pressão ele automaticamente ele vai se distribuir integralmente nos demais pontos do líquido. De onde que vem, né, o princípio de Pascal? Ele vai vir da própria lei de Stevens. Se a gente pega na equação aqui, ó, dois pontos, né? O ponto mais profundo, que é o ponto 2, olha lá, a pressão no ponto mais profundo é igual à pressão no ponto acima, né? Mais ρg ΔH. Então, pela própria fórmula matemática aqui, expressão matemática, a gente observa que se o P1, se a pressão no ponto 1 variar, sofrer um aumento qualquer aí, por exemplo, a pressão P2 vai sofrer o mesmo aumento, né? Então, o tanto que o P1 aumentar ou diminuir, isso vai ter um impacto direto. O ponto 2 vai sofrer exatamente a mesma variação de pressão. Então, uma consequência direta, o princípio de Pascal é uma consequência direta da lei de Stevens. Na prática, para a gente visualizar mais concretamente como que isso pode acontecer, né? Vamos imaginar uma situação que a superfície está em contato direto com o ar, né? Então a pressão lá embaixo, numa profundidade H, é a pressão externa na superfície mais ρgH. Agora imagine que você bote aqui um êmbolo, né? Lembrando que você tampa aqui, bota um êmbolo e a pressão atmosférica vai continuar exercendo, empurrando esse êmbolo para baixo. Mas você, além disso, né, além da pressão atmosférica empurrar esse êmbolo para baixo, você adicione pesos. Você coloca aqui um objeto muito pesado aqui em cima. Então, essa pressão externa que vai atuar na superfície, ela vai ser maior
do que simplesmente a pressão atmosférica, né? Então, você pode, por exemplo, através desse exemplo, né, a gente consegue alterar a pressão na superfície de um líquido, por exemplo. E aí, olha só, pegando na lei de Stevens, como a pressão lá embaixo, na profundidade H, vai ser a pressão lá em cima mais ρGH, se a pressão lá em cima variou, o mesmo tanto que ela variou, o mesmo tanto que ela aumentou, vai aumentar aqui na pressão lá embaixo. Então, um acréscimo de pressão que você faz lá na superfície, por exemplo, ele vai ser transmitido integralmente para um ponto lá embaixo. Isso é o que diz o princípio de Pascal. E a aplicação mais importante dele é o elevador hidráulico, né? Então aqui a gente tem um fluido, né? Um fluido de azul. E aqui eu tenho dois êmbolos, tá? De preto aqui seria uma espécie, tipo um êmbolo de seringa, né? Você pode imaginar que isso aqui é uma figura bidimensional, né? Mas você pode imaginar esse êmbolo circular, né? Aquela borrachinha preta da seringa circular. Espécie seria análogo a isso, né? A gente vamos chamar isso daqui de pistão. Então, vou imaginar que aqui, né, nessa parte mais estreita, você tem um pistão 1, tá? E a área desse êmbolo, desse pistão, eu vou chamar de A1. E do outro lado, né, que é uma região onde eu tenho um êmbolo, eu tenho um pistão de área muito maior, né? Eu vou chamar esse pistão aqui de pistão 2 e a área, né, a área da seção desse êmbolo, né, desse pistão, eu vou chamar de A2. E aí, olha só que interessante. Se você vem aqui do lado esquerdo e aplica uma força F1 em cima do êmbolo de área A1, lembrando, gente, que pressão é força sobre área. Então, se você faz uma força ali, F1 sobre uma área A1, você está exercendo uma pressão ali, né? Então, se você aplica uma pressão aqui, o que diz o princípio de Pascal? Uma pressão, um acréscimo de pressão que você aplica num ponto do fluido, ele tem que se transmitir para todos os pontos do fluido. Então, lá do outro lado vai ter que aparecer uma força, né? Vai ter que aparecer uma força empurrando o pistão 2 para cima. Essa é a ideia do princípio de Pascal. E mais do que isso, o princípio de Pascal diz que a variação de pressão que você aplicou num ponto do fluido tem que ser igual, né? Essa variação de pressão ela tem que ser transmitida integralmente para os demais pontos. Então lá no pistão 2 vai ter que ter um acréscimo de pressão igual ao acréscimo de pressão que você fez aqui no pistão 1. Então os incrementos de pressão dos dois lados são iguais. Vamos ver o que isso diz para a gente. Pressão é força sobre área. Então, o incremento de pressão que foi aplicado aqui do lado esquerdo é a força F1 que foi aplicada dividida pela área A1. Isso tem que ser igual ao incremento de pressão que vai surgir lá do outro lado. Então, F1 sobre A1 tem que ser igual a F2 dividido pela área 2, né? Então, eu posso isolar o F2 aqui, né? Eu posso pegar essa área 2 e passar multiplicando para o outro lado. E a gente chega num resultado interessante. A força 2, né? A força que vai surgir aqui desse lado, vai ser igual à razão das áreas, A2 dividido por A1, vezes F1. Olha que interessante. Se a área 2, né? A área do lado direito aqui, for 10 vezes maior do que a área 1, essa razão aqui, A2 dividido por A1, vai dar 10. E aí você vai concluir que a força F2, que aparece lá, vai ser 10 vezes a força F1. Então, olha, parece mágica, né? Você faz uma força aqui e aparece do outro lado uma força 10 vezes maior. Então, esse princípio ele pode ser utilizado, por exemplo, para erguer um carro, né? O peso de um carro é muito grande para você, né? Para nós seres humanos, né? Erguer um carro com os músculos a gente não consegue, mas você pode usar esse dispositivo para fazer uma força aqui, né? E aí, pelo princípio de Pascal, uma força muito maior aparece do outro lado. E se essa força for no mínimo igual ao peso do carro, você consegue então erguer esse carro.
Então essa é a ideia. Fica parecendo mágica, gente, mas não tem nada de mágica não. Como assim, né? Será que eu tô tirando energia do nada, fazendo mágica para erguer um carro? Não tem nada disso. Porque energia tem a ver com trabalho. E trabalho, gente, é força vezes deslocamento. Trabalho tem a ver com transferência de energia. Quando você realiza trabalho sobre um corpo, né, você está transferindo energia para esse corpo, né? Então, o que, que vai acontecer aqui? Embora a força realmente ela multiplique, né, de um lado para o outro, o trabalho vai ser o mesmo. Porque se esse líquido aqui ele é incompressível, né, o que, que vai acontecer? Se você subir uma altura aqui com o carro, a altura que desce do lado esquerdo vai ser muito maior, porque o volume de fluido que subiu aqui junto com o carro tem que ser igual ao volume de fluido aqui, ó, que desceu do lado esquerdo. Então, moral da história, o deslocamento que o carro faz aqui para cima, ele vai ser muito menor do que o deslocamento que a sua força F1 fez aqui para baixo. De modo que quando você calcular o trabalho, a força F1 que você fez é pequena, mas o deslocamento é grande. Então o trabalho é o F1 vezes esse deslocamento aqui do lado esquerdo. Isso tem que ser igual à força F2 do outro lado, que é muito maior. No entanto, o deslocamento de subida do outro lado vai ser muito menor. Então os trabalhos serão iguais. Então, em termos de energia, não tem nenhuma mágica. A energia está se conservando aí e está tudo certo. Esse é o princípio de Pascal. Vou passar uma tarefinha para vocês se divertirem e na próxima aula a gente vai falar de empuxo. Um abraço a todos.